Nosso evangelho de hoje é Lucas 9, de 51 a 56. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Chegou o momento decisivo da salvação, o momento pascal da glorificação de Jesus Cristo. Completadas suas atividades e missão evangelizadora, agora Jesus deve seguir rumo a Jerusalém, lugar dos profetas e do cumprimento de tudo o que devia fazer. Jerusalém não é somente cidade geográfica, mas especialmente a cidade celeste, a meta para todos. A missão de Jesus chega a uma conclusão mediante o sofrimento, rejeição, traição, humilhação e morte. Dessa forma, o evangelista vê a glorificação de Jesus, em Lucas 24, 26, que sabia que isso tudo iria acontecer. Inclusive, preparou seus discípulos para esse momento, o que podemos ver em Mateus 16, 21. Jesus estava consciente de que sua ação era obra divina para a salvação de todos. Ele endureceu a face, isto é, tomou a firme decisão conforme a tradição. A palavra grega é esterissen, para indicar essa firme decisão tomada. Em outras palavras, ele se lançou totalmente nas mãos do Pai, a fim de que sua obra fosse realizada completamente, pois o tempo de Deus tinha chegado. Ele, que sempre foi todo do Pai, não mediu esforços para se entregar absolutamente. Sua decisão encontrou barreiras na Samaria, em Jerusalém e, antes, rejeitado pelos da própria família. É como se essas rejeições fossem uma preparação para a rejeição até a cruz. Ele que veio para acolher, salvando, foi rejeitado como um bandido, um malfeitor, uma desgraça. Não foi acolhido por aqueles que ele estava acolhendo. Ele que não necessitava e trazia o alimento salvífico. Foi desprezado pelos famintos de sua graça. Não temer o sofrimento e a cruz é o primeiro sinal de uma vocação, de um verdadeiro chamado de Deus. Decidir-se por Deus é, na verdade, estar consciente do tesouro infinito que abraça e da insignificância do que o mundo representa. Diante da rejeição, os discípulos queriam agir com a lógica do poder, a partir da ideia de um Messias contrário ao que estava no coração de Jesus, que veio ser o Messias servo, não o do poder, da dominação, do prestígio e do sucesso. Quiseram agir como fanáticos de uma ideia passada, rejeitada pelo Mestre. Certamente a rejeição dos samaritanos estava vinculada à possibilidade de Jesus, indo a Jerusalém, manter a lógica dos líderes de Israel. É importante lembrar que, quando Jesus explicou à samaritana o verdadeiro culto em espírito e em verdade, houve total acolhida a ele. De qualquer modo, a glória passa pela cruz, pela dor, pela morte. Quem teme a rejeição e a solidão ainda não entendeu o que significa ser um discípulo de Cristo. É o que diz Bento XVI. Agir como discípulo significa, antes de tudo, ter paciência quanto ao tempo do outro. É difícil, mas Deus sabe a hora exata de cada um. Não significa, porém,
não agir, mas sem medo semear, cuidar e deixar que Deus colha. A alegria do discípulo é aquela de quem semeia na alegria de uma futura e excelente colheita. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Santa Teresinha envie uma flor para você, tá bom? Um forte e carinhoso abraço.